Olha pessoal, nós estamos aqui nessa manhã no museu aqui do Cangaço, aqui em Serra Talhada, Pernambuco. Nós vamos mostrar aqui um detalhe e algumas coisas que tem no museu aqui. Então, começando por aqui, por esse aqui, a história dele, ele conta que foi Lampião, ainda carregou alguma coisa nesses caçoar, né, que chama? Isso mesmo. O caçoar, ó, na cangaia, andava na cangaia com as armas, com alguns, o objeto que você quisesse, né? Botava aqui dentro, alguma coisa de valor, né? Então isso aí era o cofre da época. Exatamente. Então vamos pra cá, ó, tem essas máquinas muito antigas, essa daqui é antiga, viu? Essa é uma das mais antigas que eu já vi. Ó, dá o bichinho aqui pra... E aí ele vai contar a história aí, que ele é o guia aqui do museu. Pronto, aqui é a origem, onde vai ter algumas fotografias. Certidão de nascimento do Virgulino Ferreira da Silva, que nasce no dia 7 de julho de 1897. Retrato falado toda a família, que vai desde a avó materna, a mãe, o pai, ele, os irmãos e as irmãs. Aqui do outro lado, a casa onde Lampião nasceu, que fica aqui em Serra Talhada, na zona rural da cidade. Pedra da emboscada, onde ocorreu a primeira emboscada do Zé de Saturnino, que era vizinho de terra e se torna o primeiro inimigo do Lampião, através dessa emboscada e de algumas brincadeiras de mau gosto da época. Do outro lado vai ter a Sociedade Curada, que é mais uma representação da vestimenta dos vaqueiros daquela época. Gibão de couro, cabaça, chocalho, sela. Essa canga que é muito antiga, essa daqui, pessoal, olha, canga muito antiga mesmo, tem essa outra aqui, olha. Aí, aqui tem a canga mesmo, essa daqui é a canga. Aí tem esse chocalho aqui que é muito antigo, ó. Tá, a bainha de faca. Aqui essa cela também da época de Lampião, né? Certamente. Isso, Tem esses detalhezinhos, ó. Até hoje eles fazem, né? Os detalhezinhos, né? exatamente. Aqui é outra... Aqui são fotografias da época do cangaço que foram tiradas pelo Benjamin Abraão, que é um sírio-libanês. Fotografias reais dos cangaceiros, que vai desde Lampião, Maria Bonita e seu bando. Do outro lado a gente vai ter armas, na verdade punhal, né? O punhal que foi pertencente ao cangaceiro Zabelê, que é natural aqui de Serra Talhada, assim como o documento, um dos cangaceiros também do bando Lampião. Medicina do cangaço, que é uma representação das ervas que era utilizado na época como remédio, né? Então, como viu na caatinga, era comum utilizado que encontrava na própria caatinga como remédio. Essa aqui era uma máquina da época de fazer tecelagem, para fazer, a mulher antigamente fazia, né? Hoje praticamente essa não tem, né? Mas isso aqui é muito antiga mesmo. Aí tem o baú, esse baú eu ainda, na minha casa ainda tinha um para guardar os alimentos. E aqui as armas da época de Lampião, né? Exatamente, armas da época do cangaço, que não é pertencente a cangaceiros, mas foram doados por pessoas que viviam naquela época, tanto as armas quanto os punhais logo na lateral. Então são réplicas das armas que os cangaceiros utilizavam naquela época. Essa daqui é tipo uma metralhadora hoje, né? Na 9mm, né? Que chama, né? As pistolinhas daquela época, né? Pistola da época. Aí aqui, pessoal, ó, essa outra parte aqui, essa aqui também, muito antiga também, essas arminhas aqui, ó, muito antiga. Conhecida como 2 tiros e uma carreira. Se não acertasse, podia correr. Exatamente. Aqui tem o Pilão indígena. pilão indígena. Aí tem, olha pessoal, aqui o que mais foca aqui em tudo isso é isso aqui, que eu tinha medo, viu? Isso aqui abre as duas partes assim, aí faz a armadilha, aí puxa esse bichinho aqui, aí fica enterrado no chão. Aí quando você pisa, aí pega a perna que for, né? Exatamente. Aí eu tinha medo de pegar a minha perna, né? Porque uma vista disso aqui dói, né? Muito comum no Nordeste. Isso aqui é as balanças da época, ó. Aqui é a forma de fazer o queijo de coalho. Essas são as pequenininhas também. Essa daqui é uma Prensa da casa de farinha. casa de farinha. Prensa da casa de farinha. Esse tambor que vem ainda da minha época também. Eu ainda tenho aula com eles. Aula
Leite. Né? Esse aqui era mais para leite, mas... Entendeu? Aí tem aqui essa parte aqui dos ferros de engomar, que era na brasa. Colocava a brasa aqui, ó. Ó, ainda tem umas brasas aqui, ó. Botava nas brasas e passava o ferro. Então aqui as canecazinhas, ó, de porcelana que chama, né? Na época. Porcelana, ainda o dia de hoje. E a gente foi modificando os bolizinhos, ó. Um bolizinho lá em cima. Muito interessante. Essa aqui é um pilão dos pequenos. Fazia alguma coisa menor, né? Isso mesmo. Uma representação de como eram as cozinhas daquela época, né? Era muito comum utilizar esses objetos aqui, principalmente no Nordeste, né? Como cuia, cabaços, pote para armazenamento de leite ou de mantimentos, o rádio, o objeto lampião, pote para armazenamento d'água e diversos outros objetos que era muito comum ser utilizado aqui. Interessante também, é tipo uma coisinha para guardar vinho, né? Aí tem esse aqui, ó. Esse aqui também é muito interessante, é um pilãozinho para fazer a dona de casa fazer pilar os alimentos para botar no comer, né? A colher, ó. Essa colher é bem antiga. E arupemba, isso aqui é arupemba, pessoal, olha. Todo mundo conhece do sertão aqui, sabe que é um arupemba. Isso aqui era para a farinha, diminuir os caroços, como se fosse hoje uma peneira, né? Isso mesmo. Peneira da época. E aqui, isso aqui era para abanar as brasas do fogo a lenha. Fogo a lenha. E aqui algumas pessoas importantes da época do cangaço. O valor oferecido pela cabeça de lampião de 50 mil conto de réis, que caso fosse avaliado atualmente seria mais de R$1,5 milhão. Benjamin Abraão, fotógrafo, fez fotografias e filmagens no cangaço. Filha de Lampião Maria Bonita, Expedita Ferreira, que atualmente está com 93 anos de idade, mora lá em Aracaju, Sergipe, ainda é viva. E algumas outras pessoas importantes que fizeram aí parte do movimento do cangaço. E a gente pode seguir agora para a segunda sala, para mostrar mais alguns objetos. Olha, esse aqui é bem antigo, né? Aí aqui tem a peia da época. Olha o tamanho do tijolo, pessoal, olha. Olha o tamanho do tijolo aí, ó. É brincadeira. O tamanho do tijolo da época, a telha. Olha, as balas ainda do rifa. Aqui a sanfona, né? Muito antiga. A tesoura. Os garfos da época. As chaves, ó, muito antiga também. O relógio, né? O famoso relógio de bolso. Essa sala aqui, elas são mais alguns objetos, fotografias também, né? Então a gente tem algumas fotografias na parede de mulheres no cangaço, alguns objetos da época do cangaço também. Nossa biblioteca com acervo de livros e filmes e cordéis sobre o cangaço também, bastante interessante. Aí tem outro negócio aqui, pessoal, olha, o óculos de lampião ainda, eu acho, certamente, com certeza, olha. Pelo filme né? No caso, esse daí ele é parecido com o do Lampião, mas esse daí... É a cópia, né? Na verdade, esse foi pertencente ao cangaceiro Juriti, que era um dos cangaceiros de bando do Lampião. Exatamente, o óculos pertencente ao cangaceiro Juriti. Ele é bem parecido com o óculos de Lampião, só que o do Lampião é um pouco mais arredondado e ele tem as bordinhas. Ele não é um óculos tão livre como esse daí, não. Então aqui outras armas da época também, né? Que o pessoal usava, né? Hoje já modificou muitas das coisas. Então é isso aí, pessoal. Isso aqui é o Museu do Cangaço, em Serra Talhada, Pernambuco, Brasil. Curta, compartilha e nos siga aí nas redes sociais Júnior Araújo para mais essas novidades do sertão nordestino.